Boa noite. Boa noite, Doris. Bueno, eu não peguei um papel, tá? E uma caneta, que eu sempre vou anotando, assim, conforme vocês vão pedindo para entrar, porque eu estava esquentando água pro chimarrão, daí vocês entraram em bloco, eu aceitei, entrou todo mundo, tá? Então, assim, antes da gente concluir, me lembrem, né, de fazer a chamada, que daí eu vou abrir o que é acadêmico, e a gente faz a chamada, tá? Antes de vocês me deixarem essa noite, tá bom? Bom, já estamos gravando. Eu vou compartilhar aqui a tela então. Tá tudo bem? Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Estão me ouvindo bem? Tem um avião aterrissando aqui, a máquina de lavar, que tá... Acontece. Muito bem. Bom, na aula passada, vocês estão lembrados que eu disse que o nosso objetivo seria olhar o plano de ensino, né? Só que eu não tinha terminado o plano de ensino, lembram disso? Bom, eu terminei o plano de ensino depois, postei lá no Moodle, conforme eu disse para vocês. Então, a gente vai começar dando uma olhadinha nesse plano, tá? Que é o que eu queria ter feito semana passada na nossa primeira aula, mas não fizemos. Bom, essa primeira parte aqui é uma parte só de identificação, assim, da disciplina, minha, né? Aqui o início e o término do horário, do calendário acadêmico, e os dias que nós temos aula, tá? Então, repete as datas, momento síncrono e assíncrono, né? Aqui, atividades não síncronas são as assíncronas, né? Que eu vou propor em todos os dias de aula. Então, eu estou supondo aqui, né, nessas datas, supondo que vocês farão, né, essas atividades assíncronas no mesmo dia da aula, tá? Mas é óbvio que vocês não vão fazer, ainda mais agora que nós passamos o nosso período para as 21, em função da minha aula do mestrado, tá? Então, mas tudo bem, né? Independente da data que vocês façam, dentro do prazo, tá? Mas enfim. Então aqui segue, né? As 30 horas na nossa disciplina, no fio da navalha, né? No relógio são 27, né? Hora relógio, né? 3 horas de aula, na verdade são 2 horas e 15, porque o nosso período tem 45 minutos, então a hora aula, na verdade, é 45 minutos. Isso é só um detalhe mesmo. E a gente tem, portanto, né, segundo plano, 2 horas aula síncrono, né, que dá mais ou menos 1h30, dá mais ou menos não, dá 1h30, e que são 90 minutos, né, 1h30. E as atividades que eu vou preparar como atividades assíncronas, né, elas são de 1h, 45 minutos. Tá, gente? Mas isso é uma coisa muito assim, é a suposição do professor, ele imagina que seja, né? Sei lá, eu imagino que vocês façam a minha atividade até em menos de 45. Caso vocês estejam demorando muito tempo para fazer a atividade, vale me informar, né? Diz, ó, Bernardo, tá sendo muito mais de 45 minutos, porque daí eu repenso, né? Ou eu tiro uma atividade assíncrona, enfim, você tem que me informar isso, tá? Alguém tá chegando, Juscelito e o Douglas. Vou permitir os dois. Tá bem? Bom, aí na sequência dessas informaçõezinhas aqui do plano, esses planos eu já mandei para a Dada vai mandar lá para o departamento, né? Coloco aqui quais são os objetivos e tal, né? Conteúdo programático, primeira etapa, segunda etapa é equivalente da PNP, então quem fez e aprovou vai ficar liberado. E a primeira etapa, né, são as construções especiais, lareira, churrasqueira, escadas e rampas, shafts e elevadores. Shafts aqui é uma barbada, né? A gente vai demorar mais tempo para elevadores na nossa quarta aula, nosso terceiro encontro específico de conteúdo. Semana que vem a gente vê rampas e escadas, e hoje eu preparei material de lareira e churrasqueira, tá? Muito bem. Aqui eu falo como que a gente vai fazer as aulas, tudo mais. Isto aqui que é muito importante, tá? Eu não sei o que vai ser a aula do Bernardo hoje. Então vai lá no plano de ensino que o Bernardo postou na aula 1 do Moodle, né? Que vai estar lá. Aula 2,
24 de março, qual é o conteúdo? Lareira e churrasqueira, tá? E eu vou propor atividade, que também é de avaliação, e vale uma presença dos 3 períodos que vou registrar no Moodle, no que acadêmico, né? Que, aliás, já está cadastrado, a Angelita está chegando, boa noite, Angelita. Já está cadastrado no Moodle, agora, depois da aulas 22, vocês já vão ter acesso a essa atividade assíncrona, tá? E terão até a semana que vem para me entregar. Mais uma vez, eu não registrei no Moodle para trancar, né? O Robert está chegando, então não vai trancar. Caso vocês não consigam entregar essa atividade até a data limite que eu cadastrei no Moodle, vai aparecer para mim que ela está atrasada, né? Mas não tranca, vocês têm como enviar depois, tá? Mas a minha sugestão é que não prorroguem muito essa entrega para não acumular muitas atividades. Né? No plano, o que eu estou pensando de avaliação, nós já conversamos na aula passada, né? Eu somo a nota das atividades assíncronas, faço a média delas, e depois tem a nota de uma provinha, que eu vou fazer pelo próprio Moodle, né? Com horário para iniciar e terminar e tal. E aí as notas dessas atividades assíncronas, elas vão integrar a nota final junto com a nota da avaliação maior, né? Prova, o trabalho, mas vou fazer pelo Moodle, com pesos diferentes, né? Então, essas atividades assíncronas, elas têm peso 4 e a provinha tem peso 6, tá? O Abner está chegando. Tudo junto, somado, né? Divide por 10 e a nota do semestre, aqui as referências que vocês podem buscar também, né? Se quiserem complementar as coisas que a gente for ver em aula, tá? Muito bem. Então, este é o plano, tá? Bom, eu coloquei aqui no Moodle, né, essa atividade assíncrona, como eu programei para aparecer para vocês a partir das 22, talvez ela ainda não esteja aparecendo para vocês, eu não sei como é que é, ou ela já aparece, mas vocês não conseguem acessar, entrar. Mas eu coloquei só 2 coisas, não coloquei o material de aula, porque eu fui montando, fui desenhando no AutoCAD para montar a aula de hoje, e eu fui gerando uns cartazinhos, assim, porque eu fiz um passo a passo, tá? Do que seria o dimensionamento da churrasqueira. E aí cada cartaz eu fui gerando um PDF. E aí depois eu me enrolei para gerar um documento só. E aí eu não quis postar vários documentos, porque ia ficar muita coisa, tá? Então, assim, vocês vão ter acesso a esse material pela aula que eu estou gravando e eu vou disponibilizar. Isso é outra coisa que eu quero mostrar no Moodle de vocês da semana passada. Ah, tá, não aparece porque não teve conteúdo, né? Eu não gravei. Certo. Mas a aula de hoje eu já estou gravando e eu vou postar aqui em seguidinho. Então, o material da aula de hoje vocês vão ter acesso no vídeo. E eu vou postar esse vídeo aqui no Moodle da aula, né, que vai aparecer o material. E eu também vou agrupar esses cartazes todos que eu fiz com esse passo a passo, vou gerar um material só e vou postar, tá? Só que eu vou demorar um pouquinho mais para fazer isso, conseguir fazer amanhã talvez, não hoje. A gente já vai terminar à tarde, eu já estou um velho, velho dorme cedo, né? E também o seguinte, é que eu tenho que pegar e gerar de novo as imagens do arquivo do AutoCAD em JPG, para poder levar para o PowerPoint e gerar um arquivo em PDF só, tá? Não sei se tem recurso para gerar um arquivo em PDF com todas as imagens, trazendo outros arquivos em PDF, eu acho que não, tá? Bom, enfim, então vamos lá, tá? Muito bem, vou minimizar aqui, vocês estão vendo a minha tela, né? E eu quero que vocês... estão vendo aí, churrasqueira? Agora, assim, ó, eu mostrando o material aqui, eu não consigo vê-los, tá? Eu não consigo vê-los. Então alguém me responde. Alguém me responde, pelo amor do bom Deus. Estão vendo o material? Sim, churrasqueira escrito. Muito bem, muito bem. Tá, quem é que me respondeu? A Doris. A Doris, muito bem, Doris, muito obrigado. Então, estou te elegendo aqui a nossa interlocutora, tá?
Sempre que eu perguntar alguma coisa em relação a isso, se estão vendo, se não estão vendo, tu me responde. Pode ser, Doris? Pode. Ótimo, ótimo. Tá, foste eleita, tá? Então, olha só, eu fiz um passo a passo, tá, gente? Bem didáticozinho, assim, do dimensionamento da churrasqueira. Por onde a gente deve iniciar, tá? E como que a gente vai até o final, tá bem? Isso é um método que eu uso, tá? Se vocês forem procurar na bibliografia, vocês não vão achar assim, passo 1, passo 2, passo 3, tá? Mas eu acho interessante porque eu acho mais didático, tá bem? E também porque não engessa, tá? Não existe um tipo de churrasqueira, existem, né, eu posso fazer a churrasqueira com o desenho que eu quiser, do jeito que eu quiser, de canto, não sendo de canto, posso, né, inventar o que eu quiser. Mas tem alguns parâmetros dessa construção que é bom que a gente respeite para que ela funcione de forma minimamente eficiente, né? E isso a gente já conversou, né, lá no curso, mas claro, a gente vai iniciar do zero porque já faz um ano, né? Mas eu me lembro da gente conversar sobre isso. E o que significa dizer que a churrasqueira é eficiente? Significa dizer que ela não vai desperdiçar caloria, ou vai desperdiçar o mínimo possível de caloria, né, porque é impossível ela não trocar caloria com o meio, ela vai trocar, né, porque tem uma abertura ali, né, do corpo da fornalha, que é onde a gente coloca os espetos com a carne para assar e tem o fogo, todo aquele ambiente que tem fogo a gente chama de fornalha, né. Vocês vão ver alguns autores falando em base do braseiro, né, eu me referi no material como base da fornalha, que é onde a gente faz o fogo, né. Então tem essa abertura, porque tem que ter, né, eu tenho que colocar o espeto, né, eu tenho que olhar o churrasco que está sendo feito, ou colocar uma engenhoca de alumínio, né, que é o espeto giratório, muita gente gosta de usar aquilo, né, eu sou mais tradicional, gosto de ficar em pé, né, olhando o espeto e tal. Eu acho que perde um pouco a graça aquele giratório, né, mas tudo bem, né, se gostar daquilo, pode fazer, tá? Aliás, tem um cara que faz muito bem espeto giratório, o último que eu fiz foi com ele, que é uma empresa que fica no Morredondo. Agora eu não lembro o nome, nem a... Mas se colocar no Google, eu acho, espeto giratório Morredondo, já vai aparecer, é um sobrado amarelo. É um sobrado amarelo. Simp Shack? Ah, foi tu, né, Roberto? É um sobrado... É um Aqui sobrado... no Morredondo, aqui no Morredondo a gente conhece eles como Simp Shack. Eu acho que é esse mesmo. Eu acho que é esse mesmo, tá? Fica... E o letreiro tá em vermelho, né? É um sobrado amarelo e o letreiro tá em vermelho, né? Bueno, o que que acontece, tá? Eu sou mais tradicional. Não é que eu não... Até faço churrasco com aquilo, né? Já fiz, mas eu prefiro o espetinho mesmo, tradicional e tal. Bueno, então existem muitas formas, tá? De fazer... O Gustavo Hugo é um intruso. Boa noite, Gustavo Hugo. Existem muitas formas de fazer churrasqueira, mas tem alguns parâmetros que a gente precisa respeitar para que ela seja considerada, né, minimamente eficiente. E aí eu vou repetir, o que significa uma churrasqueira ser eficiente? Ela tem que transmitir o mínimo, trocar o mínimo possível de calor com o meio, e a gente sabe que ela vai trocar, né, não tem como não trocar, ela vai trocar, porque tem a abertura da fornalha, né, e também as paredes vão aquecer, né, e vão trocar calor com o meio, mas a gente tem que evitar um pouco, né, e trancar ao máximo isso, para aproveitar ao máximo a caloria, e também fazer com que esse fogo, né, essa caloria, essa fumaça, ela saia toda, né, tem uma saída eficiente, não colocar fumaça para dentro, né? Então, e também fazer com que esse fogo, que essa churrasqueira, não puxe muito, né, essa caloria, tá? Então, o que que acontece? Se eu faço a churrasqueira sem reduzir nada, sem coifa, né, e a chaminé tem a mesma seção da base da fornalha, né? Ela é um sobe reto, tá? O que que vai acontecer?
vai acontecer que vai escapar muita caloria, né? A gente não vai, a gente não vai prender muito a caloria, né? E isso vai gastar muito carvão, muita lenha para fazer esse churrasco, tá? Professor, Sim. é a Doris. Deveria estar na tela o material? Não, porque eu estou falando olhando vocês. Tá Agora, vendo? agora quando eu... Obrigado, Doris. Agora, quando eu clicar ali no material, ele vai aparecer de novo. Quer ver? Fazer uma mágica aqui, ó. Tá? Tem que ter aparecido para vocês aí. Sim. Tá. Então, qual é o primeiro passo, tá? Do dimensionamento de churrasqueira, meus queridos? Definir a altura do balcão. O que é o balcão, né? É a aresta de baixo, né, da boca da fornalha, certo? Então, aquela parte que a gente se apoia, né, e que geralmente o pessoal coloca ali uma pedra, tá? É o balcão, tá bem? Vocês vão encontrar também na bibliografia como peitoril, por exemplo, né? Peitoril da churrasqueira. Não é tão comum, peitoril é mais para janela, né? Mas o primeiro passo é definir a altura desse balcão, né? E aí eu comecei passo a passo a desenhar o que seria um corte dessa churrasqueira, tá? E em algum momento a gente vai precisar recorrer à planta, tá? Mas por que isso para mim é um primeiro passo, né? E na bibliografia vocês vão achar de 90 centímetros de altura, né, a partir do piso pronto, né, piso acabado do compartimento onde eu estou colocando essa churrasqueira, até 1,10 m. O que define isso, né? É a estatura do camarada que vai usar a churrasqueira. Isso não é padrão, né? Se eu for fazer a churrasqueira numa casa e o cliente ele é bem baixinho, né? Ele é anão, por exemplo, né? E eu não sei se o nome correto é anão, né? Se alguém souber o nome correto, me diga. Posso estar pagando um mico aqui, eu acho que é. Mas uma pessoa que não é alta, né? 1,10 m, uma pessoa que tem 1,5 m de altura, não é confortável para fazer o churrasco, né? Não é confortável. Então a gente tem que baixar esse peitoril, né? A gente tem que baixar esse balcão, tá? Mas de maneira geral, o que a gente tem? Peitoril de janela é 90 centímetros, tá? Então no mínimo a gente trabalha com 90, mas pode ser menos, no caso de pessoa de baixa estatura, né? E 1,10 m é a altura de qualquer balcão. Se a gente for fazer uma cozinha americana, por exemplo, que vocês chamam de cozinha americana, não sei porquê, né? Não sei se isso é uma coisa, né? Enfim, eu acho que não, mas é que se usa muito nos Estados Unidos, talvez, né? E aí vocês falam cozinha americana, mas é uma cozinha integrada, tem uma planta livre que a gente chama, né? Sem compartimentação, sem paredes, cozinha, sala, né? E aí geralmente a gente coloca um balcão, né? E ali a pessoa está cozinhando, daí alguém vem, quer conversar, senta no balcão, fica beliscando alguma coisinha. Aí no projeto interior, os arquitetos colocam os pendentes, né? Enfim, esses balcões, eles têm 1,10 m. E por que eles têm 1,10 m, tá? Por que eles não têm 85 centímetros de altura, que é a mesma altura de uma mesa, né? Porque esse balcão, a pessoa que vai ficar ali no balcão, conversando com quem está dentro da cozinha, cozinhando, né, ou preparando, seja lá o que for, né, no fogão, na pia, sei lá, ou se é um lanche, vai pegar margarina, maionese, requeijão na geladeira, né? Essa pessoa ela vai ficar em pé, encostada no balcão, né? Ela tem essa possibilidade. E uma mesa, tu não fica em pé numa mesa, né? Tu não escora na mesa. A ideia do balcão é essa, que tu possa ficar em pé, né? Tem aquela coisa do bar, de pedir uma bebida e aí receber ali e ficar, né? E aí, se tu opta em sentar, bom, aí tem as banquetas que a gente compra para colocar no balcão. Por isso que é 1,10 m, não é 85. É para a pessoa também ficar confortável em pé, tá? Então, 1,10 m, tá bem? Eu utilizo 1,10 m. Então, o primeiro passo do dimensionamento de churrasqueira seria definir a altura do balcão. E aí a gente já desenha o que seria o corpo de uma parede, né? E a parte de cima ali, onde depois a gente vai colocar a pedrinha, tá bem? Segundo passo, tá? Definir a altura da base da fornalha, né? Ou a base do braseiro, tá? Onde a gente vai fazer o fogo. Então, qual é o padrão aqui? Independente da altura que a gente deixar o balcão, né?
que coincide com a aresta de baixo da abertura da boca da fornalha, né? A base do fogo, tá? A base do braseiro, né? Ou a base da fornalha, né? Ela fica 40 centímetros, esse é o padrão, abaixo do balcão, tá bem? Então aqui está a parede do balcão, a boca da fornalha ela vai iniciar aqui, depois a gente vai ter o desenho completo, estou indo em parte, né? Então aqui eu estou cotando do balcão para baixo, aqui a gente vai ter a base da fornalha, tá bem? Lembrando que essa base da fornalha aqui eu desenhei tudo com 15, mas isso vai variar. Isso vai variar muito, de acordo com o material que tu tens disponível, como tu costumas construir isso, né? 15 mais ou menos é a espessura de uma parede de um projeto interno de uma residência, mas não fica com 15, entende? Não chega a 15, tu vai rebocar por fora, por dentro tu vai colocar refratário, né? Se tu considerar o refratário, vai ficar um pouquinho mais de 15, tá? Mas enfim, aqui eu estou representando com 15. Então 40 centímetros abaixo do balcão, a gente tem essa aresta aqui, de cima, desse elemento que é a base do braseiro. Tá bem? Terceiro passo, definir a profundidade da fornalha, que é a profundidade, né? É onde vai ficar o meu espeto ali, né? Com a carne espetada, tá? E aí a gente pode, né? Isso aí varia muito, tá? Eu coloquei aqui uma dimensão máxima, tá bem? Não tem como ser mais de 60, tá? Uma churrasqueira com uma fornalha com profundidade de 60 é uma churrasqueira que está otimizando ao máximo o comprimento dos espetos, tá? E, por exemplo, um espeto grande, ele tem 90 centímetros, mais ou menos, 91, 92, dependendo da marca, já considerando o cabo. E aí o que acontece? O ideal é que tu apoies ele aqui na boca da fornalha, né? Que tu apoies a lâmina no apoio e não o cabo. O ideal é que o cabo ele fique além do apoio para o churrasqueiro poder pegar e girar o espeto no cabo, né? E não se atrapalhar ali com o apoio. Então, o elemento de apoio para os espetos, ele fica mais localizado na parte interna, né, da espessura da parede, da boca, e da parte interna para fora fica o cabo, né? Então, a gente já perde aí 10, 12, 14 centímetros do espeto grande né, além do apoio. E tem mais aquela parte do espeto que vai ficar embutida no fundo. Então, a gente pode trabalhar com o tijolo aquele furado, né? O laminado furado, para apoiar o espeto. Tu pode colocar só um refratário ali no fundo, e aí depois parafusar uma cantoneirinha, né? Tu pode, o mesmo sistema que tu pode mandar fazer com um tubinho de inox para frente, para apoiar o espeto na frente, tu pode mandar fazer e aparafusar assim nas laterais no fundo, para apoiar o espeto no fundo, né? Tem N maneiras de tu apoiar na frente e atrás. Bom, mas de qualquer maneira, a churrasqueira ela pode ser mais achatadinha, né? Só que se ela for mais achatadinha, ela vai ser mais eficiente para espetos menores, compreende? Bueno, aí eu não sei, né? Depende do gosto de quem vai assar, né? Se prefere espetos menores ou espetos maiores, tá bem? Pensando na possibilidade assim de otimizar bem o espaço, né? Façam internamente com 60, tá? Mas não passem de 60, porque daí vai ter problema, tá bom? Então aqui, claro, eu estou desenhando 15 e 15, 60 mais 30, a gente tem no geral, da frente ao fundo, considerando a espessura das paredes, 90 centímetros. Certo? Quarto passo, definir a altura da boca da fornalha, tá? Então, assim, eu tenho um padrão de 80 por 60, 80 na horizontal e 60 de altura, tá? Eu acho que otimiza bem, tá? Eu acho que tu consegue trabalhar muito tranquilamente os três níveis, né? Uma graduação. Aí tu começa a assar com o espeto mais alto, daí tu vem baixando ele, né? Conforme a carne for assando e o fogo for perdendo a intensidade, tu vem baixando.
Então, 60 centímetros é uma altura boa, né? Tu pode daí diminuir esse espeto de altura, né? E fazer essa graduação para assar bem a carne. E aí 60 centímetros com 1,10 que já tem o balcão, a gente vai a 1,70, né? Então, por exemplo, eu tenho 1,85. 1,70 para mim, o limite aqui da boca, percebe que é uma combinação muito confortável, né? Então, pega uma pessoa aí de 1,65 a 1,80, é confortável, tá? Mas isso varia, tá? O que a gente também a profundidade aqui varia, mas aí depende dos espetos, né? Do espeto e da mania do churrasqueiro em assar. Está acostumado a botar uns pedaços mais curtos, ele assa com um espeto menor, tu pode fazer ela menos profunda, né? Esse padrão aqui, essa profundidade aqui não varia, né? Esse 40 aqui. Então é evidente que se eu for baixar o balcão, eu vou levar junto esses 40, não vou diminuir isso aqui, tá? E aí isso aqui é muito comum ficar menos de 40 um pouquinho. O pessoal mede 40, mas depois tem a regularização e o refratário aqui da base. Aí esse 40 vai para 35, 34, tá? Mas menos do que isso, muito menos do que isso, a gente já tem um problema. Tá? Aqui eu representei a lâmina do refratário só no final, e aí eu coloquei para dentro dessas espessuras de 15, tá? Então, na hora de construir, a gente tem que se ligar nisso. Se a gente vai colocar a lâmina do refratário, né, para fora dessa estrutura ou para dentro. E conforme for, a gente tem que ir adaptando as medidas, tá? Em cima da boca a gente tem a viga verga, né? Para segurar essa boquinha aqui. Quinto passo, né? Definir o ponto ali de encontro da coifa e da chaminé, né? Por que acontece? Em cima da boca da fornalha, né, que é a abertura da churrasqueira, onde eu vou entrar com os espetos, né, vou colocar ali a cabeça e metade do corpo para dentro para fazer o fogo e tudo mais. O que acontece? Acima dessa boca a gente faz uma viguinha, mas essa viguinha, gente, ela é uma viguinha assim, é a mínima coisinha, não tem grandes problemas, um vãozinho de 80, tá? Que problema que vai ter isso, tá? Então vocês sabem, eu não sei se o Lucas ou o professor de estabilidade, agora não sei se é o Lucas ou o Zé, né? Era o Matheus, né? Aí eu entrei para substituir o Matheus, mas como eu sou arquiteto, né? Eu até me animaria da aula de estabilidade, mas aí o Platão sugeriu pegar e eu fiquei com práticas e técnicas, né? Eu ia penar um pouquinho para dar aula de estabilidade, mas acho que agora ficou o professor Zé Apoei, né? Que entrou. Mas se vocês perguntarem para ele, tem uma regrinha que a gente usa em projeto, que é uma regrinha preguiçosa, né, mas que dá certo, que é 1/10 do vão. Então, se eu vou desenhar uma viga, né, biapoiada, tá, para dividir duas lajes, né, não tenho parede, tenho uma viga, e eu vou apoiar essa viga nas pontas. A gente naturalmente desenha a seção dessa viga contando da parte de cima da laje, sabem disso, né? A gente dimensiona a altura dela como 1/10 do vão. Então, algo simples, 3 metros de vão, essa viga tem 30 centímetros de altura. A tendência é a gente diminuir, né? Diminuir. Se a gente fizer 1/12 do vão, ainda vai estar dentro do aceitável. Mas, de maneira geral, 1/10 do vão, tá? Para não botar a mão ali no coeficiente de segurança, tá? Mas acima dessa viga, a gente já tem que começar a funilar a seção dessa churrasqueira, tá? Para começar depois mais acima a chaminé. E por que a gente afunila? Justamente para a gente concentrar a caloria desse fogo, né? Porque se a gente não afunilar, essa caloria automaticamente, né, a gente vai perder muita caloria pela chaminé. E a ideia não é essa. A ideia é a gente concentrar essa caloria ali para a churrasqueira ser mais eficiente. Então, quer fazer reto, não quer fazer a coifa, não quer afunilar, tudo bem, mas a tua churrasqueira vai queimar um carvão desgraçado para fazer um churrasquinho pequenininho, né? E aí ela vai gastar muito carvão, entendeu? Vai gastar muita lenha. Não é legal. Então, faz a coifa, tá? Essa coifa, a gente sempre indica que ela tenha inclinação de 60 graus em relação
ao plano horizontal. Eu coloquei a cota ali. Ah, não vai funcionar se eu fizer 45. Se tu fizer 45, vai ser mais achatada, né? E aí, o que vale, assim, a regra? A princípio, se vocês forem procurar os autores aí de churrasqueira e lareiro, todos eles vão recomendar 60 graus, porque se entende que 60 graus não se cria, né, um empecilho ao trajeto natural da fumaça, que é o ar quente. Então, o fogo ele vai aquecer o ar, né? A física explica isso melhor que eu, mas é assim que funciona. O ar quente ele fica menos denso, então ele sobe. O que é a fumaça? É o ar denso. Então, ela está mais leve do que o ar frio. Então a fumaça ela tende a subir. Se a gente faz uma coifa muito inclinada, muito abatida, né, o que pode acontecer? Não vai ter suavidade, né, nessa trajetória da fumaça. E aí a fumaça ela pode chegar ali e ela pode ter dificuldade de acessar a chaminé. Compreende? E aí nessa dificuldade, o que pode acontecer? Essa fumaça ela vai acumular, porque ela vai custar entender o caminho dela, e vai chegar mais fumaça, porque o fogo ele está sempre aquecendo o ar, e aí essa fumaça ela pode sair pela boca e entrar no compartimento, entrar dentro de casa, se essa churrasqueira for dentro de casa. Ou se for na rua, a fumaça vai dar na cara do churrasqueiro, né? E é tudo que a gente não quer que aconteça. Então, ângulo de 60. Tá, aí alguém vai me dizer assim, mas Bernardo, já fiz uma churrasqueira, dá um trabalho desgraçado com 60 graus, porque o ponto lá de encontro com a chaminé dá bem alto, é mais chato de fazer a forno, 45 resolve mais fácil, né? E tá funcionando, tá bem, pode funcionar, tá? Mas o que eu quero dizer? São vários parâmetros, né? Se a gente começar, e esse da inclinação da coifa é um deles, se a gente começar a apertar, né, todos os parâmetros, isso vai ficar uma bosta, tá? Pode ficar uma bosta e ela pode não funcionar. E aí, gente, depois que tu faz uma churrasqueira, tu faz um churrasco e a louca não funciona bem, come muito carvão ou joga fumaça na cara do cliente, que é para arrumar é um sacrifício. É um sacrifício. Então, assim, são vários parâmetros, tá? Se tu obedecer todos os parâmetros, pode ter certeza que essa churrasqueira vai ser eficiente e não vai botar fumaça para dentro. Não vai, eu tô garantindo. Seguir esse passo a passo, não vai botar. Eu já fiz várias churrasqueiras. Algumas funcionaram, outras não. Então, assim, esse passo a passo, ele considera, tá, aquilo que eu já fiz e que eu acho que é o suficiente para que ela seja considerada eficiente e não jogue fumaça para dentro, tá bem? Então, assim, mas não significa que se tu não obedecer um parâmetro, ela vai comer um carvão desgraçado, uma lenha desgraçada para assar um espetinho de sobrecoxa e vai jogar um monte de fumaça na cara do churrasqueiro. Não, calma, vamos com calma, né? Agora, se tu, por algum motivo ou por outro, tu tiver que desobedecer algum parâmetro desse, abre o olho, né? E cumpre na risca os demais, tá? E essa coifa, se não quiser fazer 60, pelo amor de Deus, não faz menos de 45 com a horizontal, tá? Então, assim, eu botei 60, e sempre que vocês puderem, façam com 60, né, em relação à horizontal. Mas, se por alguma razão, motivo, circunstância, vocês acharem que podem apertar um pouquinho, nunca, jamais façam com menos de 45, né? Porque senão vai ter problema, essa fumaça vai ter dificuldade de achar a chaminé e vai poder sair, tá bem? Então o quinto passo é esse, certo? Bueno, aí o que acontece? Aí a gente tem que vamos desenhar a coifa e a gente já tem que ter em mente como é que a gente vai solucionar a chaminé, né? Então é o seguinte, essa base aqui, ó, do braseiro, ela tem uma área. É claro que para calcular essa área, a gente tem que resolver a churrasqueira em planta. Então o próximo passo aqui, por isso já tem uma seta para baixo aí, o sexto passo já é resolver a planta, que é o que a gente vai resolver depois. Mas aqui eu queria chamar a atenção para uma proporção. Ó. Como é que a gente dimensiona a seção da chaminé? Porque a seção ela pode ser quadradinha, em alvenaria, ela pode ser retangular, isso vai depender do projeto, da estética, de quem fez o projeto. Essa chaminé é uma coisa que vai aparecer muito na fachada, vai compor, né?
Se não está na fachada principal, vai ser visto de alguma maneira, de algum ângulo nessa casa, então depende do projeto, né? Então eu posso de repente fazer essa chaminé com toda a largura da churrasqueira, entendeu? E aí, claro, ela vai ser a área útil da chaminé, né, que é onde sobe a fumaça, vai ser mais curtinha. Eu posso fazer ela quadradinha num cantinho, né? E aí vai ter arestas, né, um pouco maiores, enfim. Mas a área a gente tem que respeitar. E como que eu calculo a seção, né, a área da seção dessa chaminé? Eu faço uma proporção da área aqui da base, ó, do braseiro, tá? Então eu calculo a área aqui da base da fornalha, que é a área útil do meu braseiro, né? E calculo 1/10 dessa área para dimensionar a seção da chaminé, tá bem? Tendo a área da seção da chaminé, bueno, aí eu defino qual é o formato que eu vou fazer a chaminé. Se eu vou fazer retangular, se eu vou fazer quadrado ou se eu vou fazer circular, tá? Vamos aqui para o próximo. Aí nós chegamos na planta. Olha aí. Que lindeza, que lindeza. Definir a planta da churrasqueira, tá? Então, olha só. Definir a outra dimensão da boca da fornalha. Eu tenho altura. Aqui eu defini 80. E aí aqui, ó, definir o posicionamento ou não das golas junto à boca. O que são as golas? É esse pedacinho aqui. É que nem gola de porta. A gente não encosta, né, o marco da porta na parede transversal à parede onde está a porta. A gente não encosta. Por quê? Porque senão quando eu abro a porta assim, eu não tenho espaço para maçaneta. A tendência é a gente abrir todo o vão, né? Para abrir todo o vão, a folha da porta aberta, ela fica paralela à parede transversal. Se eu não tenho espaço da maçaneta, o que vai acontecer? Eu vou abrir essa porta, a maçaneta vai bater na parede. E não vai ficar bem paralela à transversal. Então, não respeitar uma gola boa, né, é uma barbeiragem. É uma barbeiragem, tá? Respeitem as golas merecem respeito, né? E outra coisa também que a gente consegue fazer perfeito, né, com uma gola, e uma gola de porta, e eu sugiro que seja a mesma aqui da churrasqueira, no mínimo 10 centímetros, né? O que ela nos possibilita também, né? Ela nos possibilita resolver as guarnições na porta de maneira bem resolvida, tá? Então, se eu resolver colocar uma guarnição mais generosa, né, 7 centímetros, 7,5 centímetros, não vai ter problema nenhum. Eu vou vir com a guarnição em todo o contorno da porta, e aqui no canto, aquela parte da guarnição que só aparece quando a porta está fechada, olhando de dentro, né, do compartimento. Quando a porta estiver fechada, eu vou olhar essa guarnição e eu ainda vou olhar um trechinho de parede até a quina, que é o encontro da parede transversal, né? E aí fica bem resolvido, fica bonito. Agora, se a gente começa a diminuir as golas, as portas abertas começam a ficar tortas, as maçanetas começam a bater na parede, né? E a gente começa a apertar o espaço das guarnições. Aí a gente começa a resolver umas guarnições pequenas. Começa, entendeu? Aí daqui a pouco vem com uma guarnição mais generosa, e aí chega ali, a gente tem que cortar a guarnição, porque não tem espaço para ela. Aí é uma barbeiragem que, olha, não tem cabimento. Por que aqui as golas, elas são importantes, tá? E aí eu quero dar o exemplo da churrasqueira lá do curso de edificações. Mas vocês não contem para o professor Jorge que eu estou usando o exemplo da churrasqueira do curso de edificações, tá? Porque a churrasqueira do curso de edificações é assim. Ela não tem gola. Ela não tem gola. A boca tem o balcão baixo e mais de 60 de altura. Então, repara, ela já tem uma abertura grande para trocar calor com o ambiente, tá? E ela sobe num volume assim, ó, reto. Aí o que o Jorge fez? Não afunila. Ele não afunila a chaminé. O que ele fez? Por dentro, eles colocaram uma chapa metálica. Aí afunilaram com uma chapa metálica, tá? Tudo bem, afunilaram daí a chaminé, tá? Só que a churrasqueira tem uma boca
é bem generosa, tá? São mais de 60 de altura, o peitoril é baixo e não tem gola. Não tem gola. E tem outro detalhe que a gente vai ver depois, que é a altura da chaminé. A altura da chaminé não ficou muito alta, né? E mesmo que tivesse ficado, ali tem toda a volta prédios que são mais altos. Tem o prédio do ginásio de um lado, tem todo o pavilhão de edificações ali, a parte da carpintaria do outro, né? Tem depois a parte de cima dos vestiários e a parte em cima da cantina, que é um pouco, que é mais baixa. Então ali tem uma corrente, mas não é tão mais baixa assim, né? Aquele canhão teria que estar acima do nível dos vestiários e da cantina para pegar a corrente, tá? E puxar. Então o que acontece na churrasqueira da Ede? Ela funciona? Funciona, tá? Mas o que acontece? Se bobear, ela bota fumaça para dentro. Já repararam isso? Se bobear, ela bota fumaça para dentro, entendeu? E aí, eu acho ruim, eu acho ruim. O último churrasco que a gente fez lá, eu não lembro se era com turma, eu acho que não, era só dos professores, que a gente prefere churrasco só dos professores, porque daí a gente pode falar mal dos alunos, né? E daí a gente estava ali, e o Jorge, né, cortando carne, o Jorge adora fazer um churrasco e tal. E aí daqui a pouco bateu um ventinho lá, e o que aconteceu? Como o canhão é baixo, o que acontece? O ar lá em cima, como é que funciona o canhão? Tu tem uma corrente de ar lá em cima, tu tem que furar essa corrente de ar com o canhão. E aí essa corrente de ar, ela vai passar pelo canhão. Então a fumaça, ela ficou menos densa, tá mais leve, a tendência dela é subir. Se eu não colocar nenhuma barreira nesse fluxo, ela vai subir tranquilamente, vai passar pela boca e não vai sair para dentro da sala. Mas ela vai subir. Quando ela chega lá em cima, ela encontra a corrente e automaticamente a fumaça entra na corrente. A corrente puxa a fumaça, né? A corrente puxa. Agora, olha só, se eu estou num dia assim que não tem muito, que não tem vento, tá? E a minha chaminé é baixa, e aí vem uma ventania, o que pode acontecer? Essa corrente ela pode ser tão forte e aí se tiver canhão, isso não acontece. Mas se for aquela terminologia de chaminé que tu vem com a parede, aí depois tu faz os 4 dedinhos assim e bota uma placa em cima, isso pode acontecer, né? E aí aquele vento vem e bate na chaminé. E ao invés de puxar a fumaça, o vento um pouquinho que entrou na chaminé empurra a fumaça para baixo de novo, entendeu? E aí a fumaça assopra na boca aqui embaixo, tá? Então, a chaminé, ela não pode ser baixa. Ela não pode ser baixa. Então, assim, existe uma regra para colocar no mínimo 50 centímetros acima da cumieira mais próxima, tá? Mas isso se refere muito à política de vizinhança para não permitir que a fumaça crie odor nos vizinhos, tá? Que é justamente o que a gente quer que aconteça quando a gente vai fazer churrasco, né? Que os vizinhos todos saibam que a gente está fazendo churrasco, mas por não é interessante, tá? Só que é o seguinte, a cumieira ela pode ser muito baixa, né? Pode ser, dependendo do projeto, onde está a churrasqueira. Então a gente tem que cuidar isso, a gente precisa. E aí eu tenho uma regra que até eu não coloquei aqui no material, mas a gente pode incluir, eu posso incluir, quando eu for fazer o material para disponibilizar para vocês. O término lá da chaminé, o comprimento da chaminé, eu gosto de fazer sempre assim, para garantir no mínimo 2 vezes a altura de todo o conjunto da churrasqueira até ali o final da coifa e a chaminé, né? Então, por exemplo, se até ali deu 2,80, deu 1,80, eu vou fazer a minha chaminé no mínimo 2 vezes isso, entendeu? Para garantir, né? Então vai dar 3 e uns quebradinhos, 3 metros por aí, entendeu? Para eu evitar que isso aconteça, do vento bater lá em cima e empurrar a chaminé para baixo, tá? E aí o seguinte, na lareira, a gente tem um recurso muito interessante contra isso, né?
mas não só contra isso, porque a fumaça, ela pode, nesse fluxo dela de subir, ela vai também perdendo calor, e ela vai esfriando, né? E aí pode acontecer, num dia que a corrente lá em cima não esteja muito boa, da fumaça ter a tendência a descer. A lareira tem um elemento ali por dentro, que a gente vai ver na sequência, que é a estante, que faz com que ela contorne e suba, né? Auxiliada pela fumaça que está entrando ali mais quente, mais leve, tá? Esse recurso da estante a gente pode resolver também na churrasqueira, só que ele não é tão eficiente para isso. E aí com o tempo se avaliou que era desnecessário, e aí ninguém mais faz, tá? Mas se vocês pesquisarem na internet, na bibliografia, vocês vão ver que tem alguns detalhes que recomendam uma estantezinha assim em cima, tá? Mas não precisa fazer. Bueno, então calcula aqui a proporção, dimensiona a seção da chaminé, né? Não deixa de fazer as golas, mas repara, não é assim uma exigência as golas, tá? Mas, por exemplo, por alguma razão eu já estou deixando a minha coifa a 45 com a horizontal. Bah, não abusa e bota as golas, entende? Porque as golas ajudam a proteger um pouquinho a caloria e não deixa a abertura muito grande, entende? Ah, mas a gente perde ali dimensão com o espeto. Ah, correto, perde, né? Aqui na ponta, se tu quer, tu acaba botando o espeto assim mais em diagonal para aproveitar mais o fundo, a caloria e tal. Aqui na frente tu perde um cantinho, mas assim, é, quando que tu vai fazer um churrasco que tu vai precisar de toda a tua fornalha, né? Mas nem sempre. A maioria tu vai fazer um churrasquinho com pouca coisa, assim, pra ti. Ah, vai juntar muita gente fazer um churrascão. Ah, tu vai colocar as carnes em etapas, aí tu vai trabalhar, vai começar de cima para baixo, vai colocar várias, entende? Então, dá no mesmo, né? Então, para cuidar um pouco e proteger um pouco essa caloria e também evitar que essa fumaça saia, a minha dica é respeitar as golas, no mínimo 10 centímetros de cada lado, tá? A coifa sempre 60 com a horizontal e a seção da chaminé com uma área de 1/10 da base da fornalha, tá? Aí aqui eu dei um exemplo, ó. Nesse caso aqui, essa churrasqueira aqui, ela tem uma boca de 80 por 60, né? 60 de altura, 80 aqui na largura, mais as golas, ela tem 1 metro por dentro, ó. 1 metro por 60, né? Uma churrasqueira, um tamanho excelente, eu acho, né? Chaminé, se fosse retangular, 20 por 30, porque 1/10 dessa área aqui deu 0,06 metros quadrados. Ó. Se fosse circular, uma de 30, né, raio 15, ou duas de 20, porque daí ia dar um pouquinho mais, ó, de 0,06. Certo? Muito bem. Aí a gente vai chegando no finalmente, né? Então a gente já tem a seção da chaminé, a gente já tem o ponto, porque a gente já sabe que vai fazer a inclinação da coifa com 60, já tem o ponto onde vai terminar a coifa e começar a chaminé. Aí a gente dimensiona a chaminé, cuidando 50 centímetros acima da cumeira mais próxima. Mas vale o que eu disse para vocês, avaliem isso com carinho, porque se a cumeira for baixa, façam mais de 50 acima da cumeira, tá bem? Cuidem isso, que não é bom deixar a chaminé com um perímetro muito curto, porque senão o vento... E aí, claro, quanto maior for a seção da chaminé, maior a probabilidade desse vento conseguir fazer isso, né? De empurrar a fumaça, tá? Se for um canhão aqui, a gente não tem esse problema, porque o canhão não deixa isso acontecer. O canhão, ele aumenta, ele deixa mais eficiente a corrente de ar lá em cima, puxando a fumaça, mas ele não deixa esse vento soprar essa fumaça de volta, tá? O canhão não deixa, tá bem? Mas tu vai resolver assim, isso pode acontecer. Certo? Aí 8, falar um pouquinho dos refratários, né? Qual é a área que obrigatoriamente a gente precisa colocar refratário? Essa bolsa aqui, ó, né, que envolve o braseiro, né, o fogo.
tá? Que tu pode chamar isso aqui de braseiro da fornalha ou base da fornalha, tá bem? E aí eu coloquei, ó, a espessura dos meus tijolos refratários, ó, dentro da espessura dos 15 centímetros, tá bem? Então, claro, isso é um detalhe importante, porque na hora de executar, se eu venho com tijolo aqui furado, por exemplo, a frontal, né, deitadinho, aqui eu vou ter que fazer ele a cutelo, ter que fazer mais fino, para depois fazer o refratário. Se eu não fizer isso, eu vou construir toda ela bonitinha, com tijolo na mesma posição. Quando eu for forrar com refratário, o meu braseiro, né, a base da minha fornalha, ela vai ficar com dente em relação ao resto. Entende? Se eu for colocar o refratário só ali, né? Porque também tu tem a possibilidade de seguir com o refratário e revestir com o refratário toda essa área aqui que é a fornalha, tá? Aí qual é a dica que eu dou? Se for fazer isso, utilizem o tijolo refratário mesmo, que é o mais espesso, nessas arestas aqui, na base, nas laterais, nas 4 laterais do braseiro, e no resto aqui, ó, coloquem a plaquetinha, que é a metade, né? Porque a plaquetinha, né, ela só vai ter contato com a caloria mesmo, ela não vai ter contato direto com o braseiro, direto com o fogo, tá? E aí, tu tens o esquema aqui para apoiar os tijolos, ou, aliás, os espetos, né? Por exemplo, tu vai seguir com o refratário aqui, que é aquele laminado furado, aí esse teu detalhe seguiria aqui, ó, com o refratário, para tu apoiar os espetos aqui, tá? Eu vou dizer, eu não gosto muito daquilo, mas é um pouco de preconceito meu, tá? Porque geralmente o pessoal, eles vêm colocando assim o furado, e aí, dependendo do teu ângulo de visão da churrasqueira, que arquiteto é chato, começa a perceber umas coisas assim, com um tique nervoso, né? Mas dependendo da claridade que incide, né? E aí isso depende de onde tiver a churrasqueira e do ângulo de visão, é muito comum tu conseguir olhar a parede da churrasqueira atrás daqueles tijolos furados, né, laminados. E aí fica feio, porque ora tu vê a cor do tijolo, ora tu vê a argamassa de assentamento rejunto do tijolo da alvenaria, né? Como é que tu resolveria isso? Chapiscar toda aquela parede, vai ficar tudo uniforme. Aí depois tu coloca o tijolo laminado ali, furadinho, né? Bom, é um detalhe, né? Manda fazer. Só que eles não acham bobagem, não fazem. Aí se tu não, ó, tem que fazer, faz o que eu quero, aí fica aquela, né? E eu acho que é mais bonitinho também tu botar só a plaquetinha e depois tu fazer uma estrutura assim, inox. Aí manda fazer uma chapinha, tá? Tem umas chapinhas que eles soldam assim, só umas abinhas assim em arco, né? Na chapinha, nos 3 níveis. E aí tu vai e aparafusa a chapinha dos 2 lados, coloca as plaquetinhas, aparafusa a chapa. E aí depois coloca os tubinhos e faz a mesma coisa aqui na boca, né? Mas mais na face interna, né? E tu vai botar os tubinhos também, entende? E aí tu vai com o espeto, né? E faz o teu churrasco. Bem feito, né? Bem temperado, tá bem? Porque não tem churrasco mal temperado e mal assado, é um desatino, né? Bueno, a princípio, tá? Churrasqueira é isso. Bom, ali eu fiz o seguinte, Doris, eu fiz a boca 80 por 60 e a gola dos 2 lados, tá? Mas, por exemplo, eu me lembro até que eu dei o exemplo da churrasqueira da minha escola de samba, quando a gente viu isso lá na ED, né? Não, a minha escola de samba olha a pretensão, né? Mas tem uma churrasqueira, sei lá 10 metros de frente. É isso aí. Giovanni Unido do Fragá, é isso aí. Grande campeã do Carnaval de Pelotas. O que acontece? Claro que se eu tiver uma churrasqueira de 10 metros, assim, eu vou ter que ter, e eu tiver uma mega boca, eu vou ter que ter uma mega viga em cima, porque vai aumentar o vão, né? Se eu tiver que, aí o que eu posso fazer? Eu posso segmentar,
essas bocas, né? Eu vou colocando apoios assim, né? E vou fazendo várias bocas, tá? Mas o que que acontece? E eu posso fazer também, na verdade, várias fornalhas. Eu posso segmentar também as fornalhas e fazer várias coifas e várias chaminés. Eu posso, né? Ou eu posso fazer a fornalha inteiriça e uma chaminé só. Mas aí repara, vai, claro, aumentar a minha área do braseiro. Na hora de calculação da chaminé vai dar uma chaminé, mas aí, claro, vai ser uma chaminé, né, em toda a largura da churrasqueira, certo? Bueno, mas então essa dimensão da largura da churrasqueira vai depender. Se o camarada quiser uma churrasqueira em casa de 1,80 m de largura, 2 metros, bueno, ele é que sabe, tá? Agora, esse padrãozinho assim, de por dentro 1,60 m, a boca 80 por 60, vão por mim que dá para fazer um rico do churrasquinho, família até grande, não tem problema, né? Aqui na mãe fiz assim e a gente se reúne todo mundo aí no Natal e é uma maravilha e fica tudo uma maravilha, tá? E não tem problema nenhum. Então, churrasqueira é isso. Bueno, a nossa aula de hoje, conforme o plano, é churrasqueira e lareira, tá? Eu fiz um passo a passo ali, fui montando, mais ou menos, fiz no AutoCAD, depois gerei esses cartazinhos aí, né? Imprimi em PDF. Eu já falei, eu vou juntar isso no arquivo só e vou publicar lá, mas claro que vendo a aula que a gente está gravando, já vai dar para ver esse material. Bom, agora nós vamos começar a lareira, tá? No entanto, a lareira ela tem um método um pouquinho diferente, tá? Porque assim, a lareira, grande seleção vai entrar em campo contra o Caxias hoje. Estou vendo aqui, a televisão está sem som, Colorado vai entrar em campo. Olha aqui. O que acontece? A lareira, ela tem uma função diferente da churrasqueira, né? Obviamente. O guerreiro joga, hein? Joga. Espero que ele não se machuque de novo, né? O guerreiro, nem os jogadores do Inter chegam perto dele até para falar e mantém uma distância assim para não machucar ele, porque Deus me livre. Olha só, o que acontece? A churrasqueira, a função dela é assar. E a gente quer que a churrasqueira não perca calor com o meio. Não é isso? A lareira, gente, é o contrário. A gente quer que a lareira perca todo o calor para o meio. E assim aqueça o compartimento onde ela está. Compreende? Então a lógica dessas construções são inversas. A churrasqueira quer concentrar a caloria para poder assar o churrasco, né? E a lareira não. A lareira quer mandar essa caloria para o meio ambiente. Então o desenho, né, a forma, ela é completamente diferente, tá bem? Mas em comum elas têm duas coisas. Primeiro, elas utilizam o fogo para a função a que se destinam, né? E segundo, elas não admitem fumaça pela boca. Não admite. E no caso da lareira, o método construtivo, para evitar que a fumaça entre para o meio, ele é muito mais cri-cri. Muito mais cri-cri, tá? E eu já me quebrei em lareira várias vezes, tá? Várias vezes. Daí a última vez, aí depois de me quebrar várias vezes, e aí de dar certo a lareira, de não, vou fazer assim porque vai dar certo, e assim dá certo, a proporção e tal. Beleza. Aí tinha que fazer uma lareira, e a cliente me chamou, Bernardo, tem que fazer, começar a lareira, fulano quer falar contigo, tá? O Daniel, que era o pedreiro que fazia lá, gente finíssima, meu amigo, um grande pedreiro. Aí eu cheguei lá, e eu não tô falando, não tô debochando, tô falando sério mesmo. E aí eu digo, tá, Daniel, e aí? Não, não, vou fazer assim, ó. Aí ele me explicou o jeito que ele ia fazer. Eu digo, Daniel, tem certeza que funciona? Porque assim, ó, eu não resolvo a garganta assim. Para mim a garganta tem que ser reta, tá? E ele tava fazendo assim, a garganta em L, tá? Para concentrar mais a caloria. Então ele fazia assim, entrava assim a fumaça e aí depois dobrava. E aí entrava na área em cima da estante, ali começava a coifa e depois ia para a chaminé, tá? Só que assim, isso é muito perigoso, porque isso obstrui, né? Obstrui, né? É, o fluxo natural, assim, é uma barreira
E aí qualquer errinho, qualquer probleminha na chaminé, qualquer ventinho, isso e aí deu galho, tá? Deu problema, mas assim, ele disse que dava certo e eu sou assim, eu quero fazer assim. Os camaradas me dizem, olha, eu faço assim e dá certo, eu deixo, só que eu me quebro depois, porque daí o cliente vem se queixar para mim, né? E não para ele. E aí depois, aí a gente teve que mexer depois. E aí começou aquela remendalha toda eu tive que diminuir a boca para aumentar o transpasse ali. Bom, enfim, bom. O que acontece? Então, a lareira, ela tem essa especificidade, tá? Ela não quer concentrar caloria, ela quer liberar o máximo de caloria possível, tá? E aí ela é mais complexa de fazer, mais difícil, né? Exige mais atenção nossa, porque, claro, isso é muito mais complexo. A churrasqueira, ela não quer largar a caloria e ela não quer largar fumaça. A lareira não quer largar fumaça e quer largar caloria, né? É uma coisa realmente mais difícil. Então, assim, como a lareira, ela quer largar caloria, ela quer largar caloria para quê? Ela quer largar caloria para aquecer o ar do ambiente onde ela esteja. Ela está numa sala, muito bem, né? Qual é a cubagem de ar dessa sala? A gente tem que calcular, então, né? O que tem de ar ali. Então, pega a área da sala, multiplica pela altura, a gente tem a cubagem da sala, né? Então, essa é a primeira informação para dimensionar a lareira. A gente calcula a cubagem de ar daquele compartimento que a gente quer aquecer e a gente coloca essa cubagem de ar aqui nessa tabelinha. E aí todas as outras dimensões vão ser em função dessa cubagem de ar, tá? Então, por exemplo, olha, deu 75 metros cúbicos de ar, tá? Então a gente faz assim, se não chegou a 90, aliás, se não chegou a 90, faz 90, tá? Faz 90. Para sempre, tá? O que acontece? Se eu calculei 75 e eu entrar 70, eu vou estar fazendo uma quantidade de fogo, produzindo uma quantidade de caloria que não vai aquecer toda a minha cubagem. Então ela não vai ser eficiente. Então a gente sempre pega o maior, correto? Então se na minha cubagem lá deu 75, eu vou pegar aqui o de 90, ó, tá? Que é o acima, imediatamente acima, tá? Aí eu tenho largura, altura e profundidade da lareira, largura e altura da boca, profundidade da lareira, largura do fundo, fundo vertical, fundo inclinado, depois a garganta, e aí as dimensões outras, né? Que estão aqui. Aqui está meio... Provavelmente vocês estão tendo dificuldade de ver aí, mas é assim, A é a largura da boca, B é a altura, né? E C é a profundidade aqui, ó. Aí eu tenho E, a altura do fundo reto, F, a altura do fundo inclinado, né? Enfim, depois tem aquelas outras lá que se referem à coifa, à garganta, ó. Olha aqui como é que tem que resolver a garganta, ó. Ela tem que ser assim. Então, vertical e já entra na coifa, tá? O que o Daniel fez lá? Ele fez um L. Ela tinha uma parte vertical, depois uma parte horizontal para acessar a coifa. Entendeu? E aí deu problema, né? E isso aqui é estante, ó. Então aquela fumaça que desce, que esfriou e porventura desceu, ela vai cair aqui, ela vai fazer a voltinha, e aí quando ela chegar desse lado já vai ter um fluxo de uma fumaça mais quente, ó, que vai pegar essa mais fria e vai levar para cima de novo, tá? Essa estante aqui é fundamental na lareira, tá bem? Bom, tem algumas lareiras também que fazem o registro, né? Que é uma pá que obstrui parte dessa largura aqui, ó, da garganta. Mas por algum motivo alheio à minha pseudo-inteligência, né? Ah, quase o Inter fez um gol. Que pecado. O que acontece? Ninguém mais faz registro, tá? Eu não vejo mais ninguém fazendo registro. Mas para fazer o registro tem que fazer uma estrutura metálica, né? E com uma haste que vai ficar para fora da lareira. Daí quando tu vai fazer o fogo, tu diminui, né? Tu aumenta mais, tu deixa toda a área liberada,
né? Para puxar mais, e aí tu faz o fogo. Depois que pegou o fogo e que a fumaça já está no fluxo que se espera que ela esteja, né, e que a corrente já está pegando ela lá em cima e levando, aí tu vai diminuindo a área ali da garganta até aumentar, porque aumenta a caloria, né? Claro que tu vai ver assim, se tu apertar muito, vai começar a botar fumaça para dentro, aí tu abre mais a área, tá? Isso é uma estrutura metálica com uma haste, mas eu não sei por que motivo, razão ou circunstância, ninguém mais está usando registro em lareira, tá bem? Mas é uma possibilidade, mas que nem está aqui no material. E essa aqui também, ó, tem um cinzeiro, que é uma estrutura com uma grelha ali embaixo, que também capta ar, né? E por onde tu pode tirar a cinza. Também isso aqui é uma solução que a gente não vê muito mais, né? Não se faz mais isso, eu pelo menos nunca mais vi esse tipo de solução assim, tá? Não vai limpar ela, vai ali, tira a cinza, limpa e acabou, tá? Bom, mas o que eu quero, tá? O processo de dimensionamento da lareira, as dimensões estão aqui, né? Elas não são assim, portanto, para obter essas dimensões, não é que nem o processo da churrasqueira, que a gente vai calculando a inclinação da coisa, as dimensões estão aqui, só tem que obedecer essa dimensão, né? Mas o que eu quero provocar, assim, né? Eu queria, e a atividade assíncrona que eu vou propor, ela tem a ver com isso. Eu queria que na atividade assíncrona, aqui está a atividade assíncrona, ó, tá? Vocês já têm acesso a ela, porque eu botei depois das 22, ó. Tá? E vocês vão me entregar até quarta-feira que vem, às 5 para as 9, ó. Tá? Bom, mas essa atividade aqui, a gente vai dar uma olhada nela. O que eu estou pedindo, tá? Que com base nisso que a gente viu de lareira, que vocês montem um passo a passo, tá? O dimensionamento dela, assim com desenho, né? Como se estivesse construindo, mas não, porque não é bem, é a construção do projeto, tá? Não é a construção real, né? De obra, é a construção do projeto, assim, para eu ir programando ela corretamente, né? É um passo a passo disso. E aí eu estou propondo na atividade assíncrona que vocês desenvolvam esse passo a passo. Da mesma forma que eu desenvolvi o passo a passo da churrasqueira, eu queria que vocês desenvolvessem o passo a passo da lareira, tá? Então, é só começar pela cubagem de ar, né? E aí eu estou sugerindo aqui no trabalho que vocês considerem o compartimento onde vocês estão aí agora. Então, se vocês estão no quarto, vocês vão fazer a cubagem do quarto e vão entrar com a cubagem do quarto, tá? Se vocês estão na sala, vocês façam a cubagem da sala. Se estão na cozinha, calculem a cubagem da cozinha e entrem com a cubagem da cozinha, tá? E como é que calcula a cubagem? A área do piso vezes a altura. Simples assim, vocês têm a cubagem de ar a esquentar. Ah, eu estou na cozinha, mas aqui em casa é aberto, a minha cozinha é americana. Tá? Eu considero, se não tem parede, tem que aquecer aí o ar da cozinha e aquecer o ar da sala também, tá? Se não tem compartimentação em nada, é tudo livre, assim, sala livre, e eu quero que aqueça tudo, calcular tudo, vai dar uma burra de uma lareira. Quanto mais área esquentar, maior é a lareira, porque se entende que maior tem que ser o fogo, para ter mais intensidade e aquecer uma quantidade maior de ar, tá? Então, olha aqui, esse trabalho aqui já está disponível lá no Moodle, você já tem acesso a ele, diz o seguinte: com base nos diálogos desenvolvidos em aula com o professor, considerando ainda o material utilizado, monte um passo a passo para o dimensionamento e realização de um projeto de uma lareira. Então, não pense na execução disso na obra. Eu quero assim, ó, eu quero fazer um projeto de uma lareira, tá? Bem dimensionado. Como é que eu faço um passo a passo disso, né? Para fazer um detalhamento direitinho. É que nem eu fiz a churrasqueira, né? Bom, então primeiro, considerando a tabela tal, né? Eu entrei com a cubagem tal, calcula-se a cubagem do ar do compartimento, tantos metros cúbicos de ar. Entrei na tabela com a linha tal. Aí ali vocês vão circular. Então as dimensões são essas, essas e essas. Aí, primeiro desenha tal coisa, depois desenha, e vai fazendo,
né, os cartazinhos assim, né, e anotando passo a passo, tá? Isso pode ser feito onde? Pode ser feito no AutoCAD? Pode. Pode ser feito no SketchUp, se vocês têm Sketch aí, que agora o Sketch ele não é mais livre. Pode ser feito à mão? Pode ser feito à mão, na própria folha ali. Só tem que ser legível, né? Quantos cartazes tem que fazer? Não sei. Depende do que vocês acharem aí. Essa lareira ela tem que estar projetada, né? E bem projetada, tá? Certo? Muito difícil isso? O que vocês acham? Eu acho que é um trabalho legal. O que vocês acham? Doris, o que tu acha? Peguei a Doris hoje para me ajudar. Me abstenho. Ah. Ó, vocês estão vendo aí meu que acadêmico? Ainda bem que não aparece a senha, senão vocês iam ter a minha senha para entrar e mudar as coisas. 4N. Eu vou registrar a aula de hoje, já vou fazer a chamada. Hoje é dia 24. Ó, 21. 3 períodos, vai dar 15 para as 10, 22h30, 23h15. Sendo que 2 é síncrono e 1 é assíncrono. O Abner tá aí, né, Abner? Tá. Andressa, já vi também. Angelita, tá aí. O Antônio tá aí, gente? Quem é o Antônio? Douglas. A Fabiana tá aí? O Antônio tá. Ele não tá vendo vocês, gente. Eles estão fazendo mímica, mas eles estão. O Antônio tá? Tá. E a Fabiana tá? Tá, então eu vou parar de transmitir aqui para olhar todo mundo, senão eu não consigo ver. Cadê o Antônio? Ah, tá aí o Antônio. Tá, não lembrava do Antônio. Tu não fez a PNP, Antônio? Não fez, né? Não fez. A Fabiana tá aí? Felipe? Giovanni? Giovanni tá. Juscelito? Tá. José? José tá aí? Não. Tá. Karina tá aí? Sim. Tá. Laísa tá aí? Ela desistiu. Tá. Marcos tá aí, já vi. Aqui. Natanael tá aí, já vi. Roberto tá aí. Sérgio ficou na aula ou foi embora? Foi ver o Colorado, Sérgio? Tô aqui ainda, professor. Não, meu time joga na pré-Libertadores ainda. Hoje tu entraste correto, escavadeira onde hoje, hein? Não, hoje não teve nada, professor. Tu viu? Eu mudei o horário da aula para te acompanhar, viu? Pô, eu vi, até agradeço. A Tayla tá aí, não? A Thalia desistiu. Thalia desistiu. E o Vinícius? Não, né? O Vinícius depois aparece aos 45 do segundo tempo, correndo. Ele faz outra faculdade também, eu acho, né? Tá. Então, olha aqui, ó. Todo mundo que tá aqui, eu já dei 2 presenças, ficou só com uma falta que eu vou tirar quando me entregar a tarefa assíncrona, tá? Churrasqueiras e lareiras. 2 períodos. Show! Tá. Gente, vou terminar de gravar aqui. Dúvidas, questionamentos, xingamentos. Vamos lá, vamos terminar porque eu quero ver o Colorado.
xingamentos. Angelita, xingamentos. Questionamentos. Abner. Tem nenhum. Tá, todo mundo entendeu a tarefa? Bom, não deixem acumular fim de semana, deixem o Silvio Santos no mudo, né? Façam um chá, um café, qualquer coisa que goste, né? E aí abre ali a tarefa e faz. Qualquer dúvida, qualquer questão, nós combinamos também, semana passada, no nosso primeiro dia de aula, que o meu WhatsApp está disponível para horário de atendimento, né? E também e-mail. Só claro, eu não fico com o computador aberto olhando e-mail toda hora. Se mandar e-mail, daí manda um WhatsApp. Bernardo, te mandei e-mail, porque às vezes precisa de alguma coisa que acha que é melhor por e-mail, tá? Mas pode me chamar no WhatsApp a hora que quiser. Se eu estiver dormindo e não ver, eu vou ver no outro dia, tá? Mas podem mandar, não tem problema nenhum. Tá bem? Façam a atividade, tá? Não deixem acumular e qualquer dúvida me chamem. Tá bem? Aí na aula que vem, a gente inicia conversando um pouquinho sobre isso, né? Mas a aula que vem já é escadas e rampas. Tá bom? Tá certo? Então tá. Então, podem ligar a televisão que a seleção do Esporte Clube Internacional já está jogando e vai ganhar do Caxias. Podem ficar à vontade, assistir o Colorado.